Senhoras e senhores, estamos de volta. Nesse domingo vai ter Juventude e São Paulo no Mané Garrincha. Já adiante que o gramado está horroroso, como ficou claro no jogo Flamengo e Criciúma, que o Flamengo venceu por 2-1. Então já é uma questão para esse jogo. Mas estamos aqui, eu e Arnaldo Ribeiro. Arnaldo segue em ambiente hostil para falar sobre tudo isso. E claro, da janela também, hein? São Paulo se movimentando na janela, falaremos sobre isso. Mas falaremos no começo sobre o time, ausências, presenças, questão do gramado que eu já adiantei aqui, como vem o Juventude, que está de técnico novo, e depois, no fim, a gente fala das contratações, saídas, entradas, possíveis voltas, enfim, tudo o que está acontecendo no São Paulo nesses dias, depois da contusão grave do Alisson. Lembrando que esse vídeo tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Use o cupom TRICOLOR, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem um link aqui na descrição também para você. E já está no ar a nossa dica KTO sobre esse jogo, hein? Lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1. Dá uma espiada lá, que tem uma dica boa para você se dar bem neste jogo, especificamente Juventude e São Paulo. São Paulo precisa pontuar, na melhor das hipóteses, ganhar para seguir ali nas primeiras posições. Com a vitória do Flamengo, o Flamengo pula de novo lá para cima na tabela. Tinha um jogo a menos, né? E agora, com essa vitória, pula lá em cima. O São Paulo precisa vencer para continuar como se espera entre os primeiros colocados. Essa é a questão. Muito bem, Arnaldo Ribeiro. Você segue em ambiente hostil. Tem a volta de alguns jogadores. Tem, claro, a ausência muito sentida do Alisson. Tem a volta do Luiz Gustavo. Tem mais desfalques também no time, né? Pois é, Tironi. Salve, galera. Ambiente hostil, mas ainda com o faro de perdigueiro, né? Garoto. Então, consegui matar os 24 jogadores do São Paulo que viajaram para Brasília. Matar, não a lista deles. Não quero matar ninguém, pelo amor de Deus, porque até está faltando um jogador, né? Em relação ao jogo do Grêmio, a gente pode dizer basicamente que saíram 4, entraram 4 na lista de 24 relacionados. O problema é que desses 4 que saíram, 4 são titulares, né? Os 2 laterais, o Igor Vinícius e o Wellington, machucados. Machucados não, suspensos. Machucados não, Zola e Tironi, bate na madeira. O Wellington, terceiro cartão, Igor Vinícius levou o vermelho ali, né? No final do jogo contra o Grêmio. Os laterais titulares suspensos. O Alisson, com a fratura, só volta o ano que vem, né? Desejamos a pronta recuperação a ele. E o Caleri, que a gente falava que tinha sentido um problema muscular, não foi detectada a lesão, mas ele não viajou por precaução. A ideia é que o Caleri esteja à disposição contra o Botafogo, líder do campeonato, no jogo da quarta-feira. Então, são 4 titulares fora. Para compensar um pouco, voltam 2 titulares, né? O Alan Franco e o Luiz Gustavo, que estavam suspensos. E aí a lista vai ser completada com aí 2 retornos. O Moreira, enfim, volta à lista de relacionados, até porque o Igor Vinícius está fora. O cara voltando praticamente na marra, né? E o Lisieiro, que é a grande novidade, a gente fala daqui a pouco, porque tem um pouco a ver com janela também. A entrada do Lisieiro na lista de relacionados, também por conta da ausência do Alisson. Então, saem 4, entram 4, e dá para a gente imaginar mais ou menos o time que vai jogar contra o Juventude com essa movimentação toda aí. Muito bem. Então, qual é o time que deve jogar com essa movimentação toda? Eu já posso desconfiar. A zaga vai com Arboleda e Alan Franco, nas laterais vai o Rafinha, e aí o Moreira deve entrar, de qualquer forma, porque o Rafinha, na última vez que entrou, tá bem fora de forma, né? Tava bem fora de forma. O Rafinha começando e o Moreira entrando, né? Jogando, é uma substituição praticamente pronta, né? Moreira no lugar do Rafinha no segundo tempo. Sim. Na esquerda, o Patrick. Não tem outro também. Não tem outro. É aquelas coisas, né? A não ação do São Paulo antes vai fazendo isso aí. Não tem o Wellington, vai jogar o Patrick. E aí no meio vai ser Luiz Gustavo e Bobadilha, provavelmente, né? Exato. E aí os 4 da frente sai o Caleri, de sempre sai o Caleri e entra o André Silva. Exato, deve ser esse o time. Levando em consideração que o Juventude jogou um dia antes do São Paulo, né? São Paulo está se acostumando com isso, né? Inclusive em Brasília, né? O Juventude jogou contra o Galo em Brasília e ficou em Brasília desde terça-feira. Trocou o técnico nesse período em Brasília.
O São Paulo tem, mesmo com esse intervalo menor do que o adversário para a partida, quase que meio time novo para esse jogo, né? Se você levar em consideração, Rafinha não começou jogando contra o Grêmio. Alan Franco também não. Patrick também não. Luiz Gustavo também não. André Silva também não. 5 dos 10 estão, digamos, frescos para o jogo, no aspecto físico, né? Mas perde muito em qualidade o time do São Paulo, né? Sem Alisson, não preciso falar. Sem Caleri, não preciso falar. E sem os laterais que vinham sendo... Os laterais, a galera não morre de amor, nem pelo o Igor Vinícius, pelo Wellington, mas eles são muito importantes no esquema do Zubeldia, dá para perceber, né? Lembrando que, sem querer alarmar ninguém, mas o São Paulo com o Alisson em campo tem 58,8% de aproveitamento, sem o Alisson tem 38,8% de aproveitamento. Quando ele não joga, é duríssimo, como aquele jogo contra o Vasco. Foi um desastre, né? Foi um desastre, como exatamente. todos falaram, foi o jogador mais importante, mais regular do time na temporada, né? Vai começar a ser substituído para valer nesse jogo com o Juventude. Bom, teremos um gramado bem ruim, né? O jogo Você agora que falou. acabou muito ruim, né? O Mané Garrincha, o Flamengo acabou de jogar lá, ganhou de virada do Criciúma 2-1. Mas o gramado péssimo, muito ruim. E agora vai mais desgastado ainda, porque o jogo acabou de acabar e vai ter o outro jogo amanhã do São Paulo lá, né? É curioso, né? Porque eu assisti boa parte de Juventude Atlético na terça no Mané Garrincha, estava melhor do que no Flamengo e Criciúma. Conseguiu piorar de um jogo para o outro consideravelmente, sendo que um jogo foi terça e o outro foi sábado, mas tempo seco. O gramado não é trocado para inverno, verão, aquelas coisas. Então vai ter um campo bem ruim e o Juventude está minimamente acostumado. Jogou na terça passada. Então, além do técnico novo, Jair Ventura, de um time que tem jogado bem, eliminou o Inter na Copa do Brasil, empatou com o Galo, não perde algum tempo, está fazendo uma campanha, tem vários jogadores experientes, trocou o técnico agora, está mais acostumado, digamos assim, ao gramado, né? Um jogo meio traiçoeiro. Jair Ventura está de volta, o Roger Machado foi embora, e, enfim, novo técnico, novo gás, é um jogo traiçoeiro, vamos dizer assim, ainda mais com os desfalques do São Paulo, não é? Eu acho que o que é a favor do São Paulo, o mando, né? O Juventude é muito forte no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em Brasília, mesmo com o gramado ruim, Juventude mais acostumado, a torcida do São Paulo é muito grande em Brasília. A recepção aos jogadores de novo foi absurda. Vai ter muita gente, né? Muita gente na recepção. Lembrando que o São Paulo tinha jogado lá contra a Inter de Limeira, naquele jogo da volta do Rames. Rames fez gol no Paulistão, lá no Mané Garrincha. E mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, basicamente São Paulinos. Então, o São Paulo tem a seu favor para variar a torcida. Né? Não é o Morumbi, mas é a torcida em grande maioria. E dessa vez o árbitro é experiente. Não experiente como Marcelo Limeiri, Pois é. que é Eu ia quase um ponderar isso, aposentado. Né? E não um novato como o árbitro de Santa Catarina na quarta-feira. É o Wilton Pereira Sampaio, que é o árbitro brasileiro que foi para a Copa do Mundo, para a Copa América, etc. e tal, a ver, né? E eu achei até, Tirou, que o Wilton seria o árbitro de São Paulo e Botafogo, porque ele não é nem de São Paulo nem do Rio. Sim. E para você escolher um árbitro, mas não, já vão queimar ele no Juventude de São Paulo. Eu confesso que eu não morro de amor não por ele. Acho ele. Eu não morro de amor por ninguém, mas aqueles caras que estão apitando jogos São Paulo, vou te contar, né? Muito bem, tem voltas no São Paulo, né? Eu vi lá embarcando no ônibus ele mesmo, Lisiero, é isso? Relacionado. Tá até mais magrinho, né? Tá com uma cara tá relacionado. Ele vinha treinando bem já há algum tempo, né? Desde que voltou do empréstimo para o time suíço. É a necessidade completa com a ausência do Alisson. E o Zubeldia deu a pista que não colocaria garotos nesse primeiro momento, esperaria a direção contratar. Enquanto isso, ele tem 2 jogadores que pertencem ao São Paulo rodados, inscritos no BID, o Lisiero e o Jackson Mendes. Como o Lisiero voltou antes, está treinando há mais tempo, vai ser ele escolhido para formar ali o volante reserva, numa eventualidade com o Bobadilha e com o Luiz Gustavo. Você acha que ele vai jogar? Eu acho que ele vai acabar entrando no jogo. Acho.
Acho que vai acabar entrando no jogo. Eu acho Quem que diria, hein? essa é uma posição que, se você tem um jogador volante no banco, você acaba trocando, botando. Até porque o Bobadilha, né, não, ele vem sendo substituído em quase todos os jogos, né? Sim. Então, você tem as outras opções, no meio do jogo, refazer o triângulo, Galopo e Nestor, Michel Araújo. Mas eu acho que ele pode até acabar jogando. Não duvido, não. Começar jogando não tem pensar, né? Não, aí esquece. Aí eles Gustavo e Bobadilha, já estão acostumados, né? Muito bem. Bom, agora é o seguinte: fora de campo tem coisas acontecendo. Janela. O São Paulo perdeu o Alisson. Viu agora, você viu apavorado, porque para continuar na temporada com um mínimo de possibilidade de competir, precisa contratar. E está contratando, mas ainda não contratou ninguém. Mas tem gente sendo monitorada e tem, tipo, propostas, Arnaldo. Tio, sabe o que acontece? Eu acho que às vezes é preciso ter um. Foram duas coisas. Uma coisa trágica com o Alisson, uma lesão que tira o cara, o principal jogador do time na temporada do ano. E acho que a entrevista forte do Zubeldia, sobretudo depois do jogo, sobre a questão do Alisson, sobre a questão dos reforços, sobre a questão da temporada. Então o São Paulo estava tratando a janela em banho-maria, atrasado. Casados com a galera lá, seleção na CBF, aqui uma certa. Thiago Mendes, mas é muito caro agora. Melhor deixar para fazer um pré-contato depois. Alexandre, se ele quiser vir para o Brasil, ele dá um alô. Tava assim, Alexandre, Thiago Mendes e todo mundo contratando, São Paulo enfraquecendo. Nesse meio tempo ainda vendeu o Diego Costa, certo? Aí o Zubeldia foi para o coletivo, que nem nós estamos aqui, e falou assim: eu quero um zagueiro e Isso. dois volantes. Queria um volante, agora eu quero dois volantes. E foi mais ou menos que. E agora a diretoria do São Paulo intensificou as negociações para trazer um zagueiro e dois volantes. Né? E o lateral esquerdo? Essa é uma questão que eu. De novo. Não, porque a possibilidade do Wellington ficar até o final do ano. Ou amarra isso de uma vez, o Wellington vai ficar até o final do ano, ou vai fechar a janela e o São Paulo não vai ter nem um novo lateral, nem o Wellington. Se pactuarem, empresário do Wellington e São Paulo, olha, cara, você já foi para o Southampton, mas você joga até o final do ano. Como já aconteceu com 1.000 jogadores, ok, mas tem que ficar claro. Tanto que, por enquanto, o alvo são um zagueiro e dois volantes. Dois volantes diferentes. E o Zubeldia já deu a dica. Um mais jovem e um pronto para jogar. Foi o que ele falou. Né? Porque, assim, o Marcos Antônio, que é o que está a ponto de ser fechado, estava quase no Flamengo, o São Paulo atravessou, o Flamengo não queria o modelo de negócio da Lazio, o São Paulo já tinha feito negócio com a Lazio, com o André Anderson lá atrás, bate na madeira, e tinha lá um contato. O Marcos Antônio, eu sabe que eu demorei um pouco a lembrar do Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio é o Bahia. O Bahia é um volante baiano, que começou no Atlético Paranaense, era das seleções de base, jogava lá na geração do Vinícius Júnior e tal, como Bahia. Aí fica, não pode, Bahia e tal, botaram o nome completo dele, mas ele, até ser vendido para fora, ele atendia aqui pelo nome de Bahia. É um jogador muito interessante, mas jovem, oscilou, fez boa temporada no Shakhtar, não foi tão bem na Lazio, estava no PAOK. É aquele jogador leve, que ele tem as características do Thiago Mendes no início da carreira, né? Mais jovem, chega lá na frente, box to box, como eles adoram falar, mas tem 24 anos e mais. Não estava fazendo pré-temporada para lá, estava de férias na Bahia treinando sozinho. Então tem um tempinho aí para, mesmo confirmado, para ele poder jogar. E é uma grana, hein? Caro, não é? Até dizem que o Flamengo saiu dessa história aí porque... Porque assim, não é uma grana agora, né? Ele vem por empréstimo. É a mesma situação do Flamengo. O que o Flamengo não aceitou? Que se ele fizesse um determinado número de jogos, o clube fosse obrigado a comprar. Certo. Né?
E é o que acontece. Se o São Paulo aceitou essa condição, se ele fizer determinado número de partidas, o São Paulo tem que desembolsar cerca de 5 milhões de euros para ter o jogador ao final do ano de empréstimo, né? Então, essa é a situação. É aquela cláusula de compra que, às vezes, para o clube é ótimo, mas, às vezes, para quem está vendendo também é ótimo, né? Você fica com uma garantia, né? Sim. E aí, o positivo para o São Paulo é, se o cara jogar tanto quanto a cláusula diz, é sinal de que ele vai ser útil, né? Exato. Agora, é aquilo, né? Você não tá. Uma coisa é 7 milhões de euros pelo Thiago Mendes, que tem 32 anos e vai ficar livre daqui a 10 meses. Outra coisa é 5 milhões num cara de 24 anos, se ele aprovar e você partir dali, ter os direitos federativos inteiros do cara, né? Pode virar um bom negócio, né? Sim, muito bem. Então, é isso. O que mais, Arnaldo? Não, o que mais é que a Tem contratação. o... Não, a contratação do Marcos Antônio, Sim. ela não. Ela simplesmente indica que o São Paulo vai tentar trazer um outro volante mais experiente. Ou uma outra tentativa com o Thiago Mendes, ou um outro jogador do mercado sul-americano, foi o que o Zubeldia pediu. Para se tiver um jogo amanhã contra o Nacional do Uruguai, jogue esse cara, né? Perfeito. E também um zagueiro para repor o Diego Costa, a saída do Diego Costa. O Casares deu entrevista lá para o Eduardo Afonso, uma entrevista longa, falou sobre todos os assuntos, falou do Rames também. O que ele falou sobre o Rames? Deu a entender que não, é muito legal, me deu uma camisa, mas precisa querer jogar no São Paulo. Deu aquela saboada, escorregada, Sabe como sempre ele dá. Você, porque Mas eu vi esse trecho, eu vi o Belmonte também dar entrevista sobre o Rames, outros jogadores, o Beldia falou assim, a minha impressão, já falei para você, lembra da coisa do corredor polonês? Sim. Lá atrás, todo mundo acha, quem que você pensa que é? Eu falei, eu só tô sabendo o que tá rolando ali. A minha impressão é que o Rames não pisa mais no São Paulo, não, cara. Você acha que ele não vai nem treinar mais lá? Não pode, né? Não é isso, né? Isso é Mas contratual. não pode. Mas acho que o São Paulo vai fazer. O esforço do São Paulo é negociar o Rames. Não, eu acho que o Casares também deu a entender que é por aí o esforço do São Paulo. E aí, de contratações, ele também ficou no meio do caminho. Não, veja bem, quando trouxemos alguns jogadores, ninguém dava nada, como o Alisson, por exemplo, e se transformou em outro jogador, Mas o fato é que, efetivamente, o São Paulo está no afogadilho, desesperado, e está indo às compras, e assim faz. Certo? Exatamente. O que vai acontecer amanhã, às 8h30 da noite, horário brasileiro? 8h30 da noite é a live pós Juventude São Paulo, jogo direto de Brasília. O Tironi não vai dessa vez, eu não vou dessa vez. Espero que nosso companheiro Flávio Gomes esteja lá. Sim. Mas a gente faz a live direitinho daqui. O áudio tá bom, o sinal tá bom, a internet tá boa. Foi o melhor sinal que tivemos desde a sua. Então, vou ficar aqui na janela até amanhã. Ao vulcão. Putz, o vulcão eu tô regenerado. Por quê? Ele deu 3 explosões. Tá saindo fumaça de 2 das suas crateras, tá lá bonitinho. É de fato uma experiência, é uma cidade, né? O vulcão Etna, é uma coisa gigantesca. E podia visitar? Você podia visitar, são várias crateras, né? Você podia chegar até algumas crateras, não a que está, não a principal. Você viu a lava, essas coisas? Não. Não é assim. Não está escorrendo lava. Não? É apenas umas bombadinhas. Tá vulcão bunda mole. Se tivesse correndo lava, a galera tava com dinossauros aparecendo. Achei que era uma coisa mais rústica. Exato. Vulcãozinho. Tá bom, vulcãozinho a Madalena, com leite, pô. Madalena, minha filha, quando deu uma terceira explosão, mudou a cor da fumaça mais para vermelho, assim, ela começou a vazar. A gente estava por último, numa cratera mais próxima, ela, vambora. Foi calma. Mas eu esperava mais do vulcão, mas tudo bem. Bom, amanhã live, então, depois do jogo, hein, rapaziada? Venham todos, balões subindo. Beijos.